Boa tarde, torcedor de São Bentista. Boa tarde, ouvinte do podcast Papo São Bentista, sexta edição. Boa tarde também para o Eurizanon, mais uma vez aqui comigo. Mais uma vez de cabeça inchada, repercutindo. Eu ia dizer uma derrota, porque a gente sente como se fosse, né? O empate do São Bento contra o Red Bull Brasil em 1-1. Partida que aconteceu ontem, a gente gravou, vai estar gravando o podcast um dia depois, até melhor, a cabeça vai estar um pouco mais fria, né? E aí, cara, o que você tem para dizer previamente aí desse jogo aí? Hoje é só tarde, né? Não é nem boa. A gente pede até desculpa, né, pro ouvinte pela demora, mas é que a gente é torcedor e depois do jogo de ontem, acho que a cabeça de todo mundo ficou quente, né? Então é bom esperar, às vezes é bom esperar um pouco, pensar, esfriar a cabeça, analisar com mais calma tudo que aconteceu, né? Para acabar não falando coisa fora do lugar. Exatamente, cara. Você ficou bastante alterado. Eu vi que você estava nervoso. Eu acho que todo mundo que saiu do SIC ontem não saiu com a cabeça boa, né? Porque é difícil pra gente, como a gente já comentou em outros episódios. Tudo que a gente viu do São Bento, as fases boas que a gente passou, e a gente tem que aceitar não só disputar uma Série A2 como a gente está disputando, 5 anos depois, né? Como ainda desse jeito, né? Porque acho que na minha opinião, essa foi a pior apresentação do São Bento. Pior até do que aquela derrota para o Sertãozinho por 3-1. O time não conseguia ficar com a bola, estava errando passe demais, não conseguia criar nenhuma jogada. As minhas impressões são as piores. Eu achei que, até por toda aquela situação que a gente falava no último podcast, já prevendo esse jogo, né? Que acabaram-se as desculpas, né? Então a gente falava, ó, agora tinha 5 rodadas que o Léo Condé pediu, né? Conseguimos entregar, já passaram-se as 5 rodadas e o time teria que estar pronto fisicamente. Ele não pode mais reclamar de físico, né? Foi o tempo que ele pediu. Além disso, a gente pegaria um adversário de nível técnico, não vou dizer nível técnico, né? Mas um adversário inexperiente, um time sub-20. As informações são que só tem um jogador ali que é sub-23, o restante é tudo menos de 20 anos de idade, cara. Um time de meninos, um time que disputaria a Copa São Paulo de futebol júnior. E ainda mal na tabela, vindo de 2 derrotas na zona de rebaixamento. Então, e o Léo Condé com a semana cheia para trabalhar, né? Para poder preparar o time, mudar esquema, tudo aquilo que se dizia, não dá tempo, né? Não, enfim, tinha tudo a favor, jogando em casa ainda, né? Também deveria ser algo a favor. E o time voltou dessa semana cheia fazendo a pior atuação que fez até então, né? Jogando muito mal, não conseguindo tocar a bola, não conseguindo criar jogadas. Desde o começo, o São Bento, acho que não teve um minuto bom de jogo em nenhum momento. E acho que esse empate, né? Mais uma vez, a derrota está na cabeça, de tanto que o sentimento é de derrota. Mas acho que esse resultado ele vai impactar bastante no futuro do São Bento, nas nossas impressões, nas impressões dos próprios jogadores sobre o que o São Bento busca no campeonato, né, cara? Sem dúvida, o São Bento continua surpreendendo a gente, né? Quando a gente acha que está no fundo do poço, quando a gente acha que não pode piorar, como foi naquele jogo contra o Sertãozinho, parecia que não tinha como fazer um jogo na Série 2 pior do que aquele jogo contra o Sertãozinho. Mas esse jogo contra o Red Bull foi com certeza muito pior. Taticamente, o time do Red Bull é mais fraco que o time do Sertãozinho, então até por isso a gente esperava algo a mais do elenco. A semana cheia de trabalho para o Condé. O Lucas Macanhã, na coletiva depois do jogo, ele falou que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento no futebol sabe o que a gente ia enfrentar. E realmente, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de futebol, que acompanha o mínimo a Série 2, sabe que a gente pegou um time sub-20, um time que não briga para subir, um time que não pode subir, um time que está na zona de rebaixamento, um time que não tinha ganhado de ninguém até agora, um time que não vinha sendo saco de pancada, mas é um time que, desde o começo do campeonato, vem lá embaixo. Então, acho que por tudo isso, a gente criou uma expectativa, até pela fala do Condé, desde a chegada dele, desde que ele, da apresentação dele, ele sempre deixou claro que ele precisava de 5 rodadas para deixar o time redondo, né? Para deixar o time certinho, alinhado, parte física, parte tática, entrosamento. E essa foi a 5ª rodada, né? A rodada que já tinha que estar tudo nos conformes. A gente já chegou a 1/3 do campeonato e a gente ainda não tem um time. A gente tem alguns jogadores que atuam juntos, mas que, para mim, não pode ser chamado de time.
Cara, assim, nesse episódio, muito provavelmente as críticas vão ser mais duras do que o normal. Acho que chegou a hora, né? Acabou a paciência. Até porque as desculpas se acabaram, não tem mais o que falar. A gente tentava entender todos os problemas do time, inclusive a gente falava do jogo do Sertãozinho, que a gente foi derrotado pelo Sertãozinho, foi o pior jogo, a gente reclamou muito, né, criticou muito o time naquele jogo, mas pensávamos, né, enfrentamos um time muito melhor, muito mais pronto, e estivemos numa noite ruim, por isso perdemos. Só que aquilo ali tinha um contexto de né, uma noite trágica. Agora, esse jogo acabou quebrando todos os paradigmas. Praticamente, eu conversava com outros torcedores da arquibancada, praticamente crava que esse time é ruim. Eu acho que fica muito claro isso, porque enfrentando um dos piores times, né, um dos times com menos força na competição, por ser sub-20, por não ter pretensões do campeonato, pela tabela atual, o time está na zona de rebaixamento atualmente. Então, o Red Bull é um time que todos os outros clubes olham para a tabela, tentam procurar e abrem aquele sorriso quando percebem que vão enfrentar o Red Bull ainda mais em casa, né? Então, assim, se a gente não conseguir aproveitar esse jogo, dá muito medo do futuro do São Bento na competição, né? Aliás, assim, como a gente falava, né, no último podcast, olha, precisaria do resultado independente de atuação, jogando bem ou mais. Mas, querendo ou não, se a gente tivesse visto o time do São Bento pronto como o Léo Condé prometeu, né, o time do São Bento jogando bem, criando jogadas, e de repente, por uma tarde infeliz, não ter vencido a partida, a gente poderia estar criticando da mesma maneira o resultado que não veio. De toda forma, a gente pelo menos teria, assim, ó, o time tá ficando cada vez mais pronto, acho que vai embalar. Agora, eu acho que o que fica pro torcedor do São Bento depois desse jogo são as piores impressões, as piores projeções. Acho que ninguém consegue olhar para esse time agora e imaginar que vai conseguir vencer alguém. É o que eu falava com o Eury na arquibancada. Acho que esse time lembra um pouco aquele de 2019, do Paulistão mesmo. Porque por alguns minutos, assim, praticamente o primeiro tempo inteiro e boa parte do segundo tempo, eu não conseguia imaginar o time fazendo gol. Assim, nem em questão de sorte. Eu falava, ó, o time não cria nada, a bola não fica no pé, a bola queima, praticamente erram todos os passes, a gente não cria uma mínima jogada, não tem uma triangulação. Então eu pensei, cara, como esse time vai fazer gol, né? Nem se for torcer para o meu time ter uma sorte que ele não merece hoje, eu não conseguiria imaginar a gente conseguindo empatar o jogo. Depois acabou até empatando, mas por um bom tempo eu não conseguia imaginar, e era mais ou menos o que houve no Campeonato Paulista, né? A gente olhava para aquele time e falava, olha, eu não consigo nem ficar em paz, né? Não consigo nem ter expectativa com esse próximo jogo do time, porque esse time não consegue fazer gol em ninguém, esse time não tem condições de ganhar de ninguém. Eu tenho medo de que futuramente esse time da Série 2 passe essas mesmas impressões, porque cada vez mais se mostra assim, né? Esse jogo com o Red Bull foi mais um jogo péssimo, mais um jogo onde a gente sabe que o time não merecia nada melhor, talvez tenha até conseguido um resultado melhor do que merecia. Aliás, com certeza, né? Teve um resultado melhor do que merecia. Então, assim, é difícil pra gente comentar, é difícil pra gente passar qualquer tipo de otimismo pro torcedor com o futuro e até de relativizar esse resultado ruim. O que você achou, cara, aí do primeiro tempo do São Bento aí, falando já da partida mesmo? Eu acho que foi um time ruim desde o começo, né? Um time que até me surpreendeu nesse ponto, quando o jogo começou, ver o time marcando com as linhas baixas. O Red Bull propondo o jogo, o Red Bull tocando bola no campo de ataque. Era algo que eu não imaginava. No meu pior cenário, a gente veria um time jogando muito bem, um time propondo o jogo, um time tocando a bola, um time criando chances, mas não ganhando no detalhe, como teve alguns jogos ano passado na Série B, né? Então, assim, na pior das hipóteses, eu fui pro estádio pensando isso. Poxa, a gente vai jogar bem, quando teve 5 jogos, quando teve uma semana cheia para trabalhar, a gente vai pegar um time fraco, então a gente vai jogar bem. Se a gente não ganhar, vai ser no detalhe. Porém, foi assustador, principalmente o primeiro tempo, porque a gente viu os meninos do Red Bull envolvendo o nosso time. Um time bem experiente, né? Até algumas críticas que eram feitas ao elenco era a idade do elenco, um elenco muito, muito velho, com a beira dos 30 anos de média, né? Então, jogadores que deveriam ter experiência, deveriam saber lidar com esse tipo de jogo e não conseguiram. Simplesmente
O menino sub-20, um time que poderia muito bem estar disputando a Copa São Paulo, foi para cima do São Bento, não tomou conhecimento, abriu o placar, se não me engano, com 20 minutos do primeiro tempo e administrou a vantagem. O time deles tocou a bola, a gente não ameaçou, talvez aquelas 2 bolas de fora do Bahia, mas que não foram com tanto perigo. Se eu não me engano, o goleiro deles não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Então, para o Red Bull foi um primeiro tempo muito confortável. Qual que foi a sua visão do jogo? Cara, assim, concordo contigo na parte teve aqueles 2 chutes do Bahia, praticamente mais nada, mas assim, no começo do jogo também, parece que o Red Bull, mesma coisa que o Sertãozinho, em dado momento do jogo percebeu que dava para jogar tranquilamente contra o São Bento, e aí começou a jogar mais solto, mais leve, e assim, claramente você vê que de um lado tem um time, do outro lado não tem um time, né? Por pior que seja o Red Bull, né, que a gente vai falar sobre a qualidade técnica do Red Bull aqui ainda, eles tinham um time coletivamente falando, né, bem posicionado, marcava direitinho, né. Eu senti muito problema de marcação do São Bento, né. Isso é muito grave, porque o Condé é um treinador que tem costume de montar boas defesas, boas linhas defensivas, marcar muito bem, né, anular o adversário. A gente não consegue ver isso no time dele. O time dele é frouxo marcando. O Red Bull Brasil, em várias oportunidades, principalmente no primeiro tempo, esteve cara a cara com o goleiro Lucas Macanhã, que fez uma boa atuação, mas para frente no programa a gente vai falar das atuações individuais, mas até teve situações onde os jogadores do Red Bull, por ser meninos, não estavam conseguindo ali concluir da melhor maneira as jogadas, mas criavam com facilidade jogadas. O São Bento, quando toma o gol do Igor Teles, né, que foi o gol, quando o São Bento toma o gol, já poderia ter tomado em 2 ou 3 lances antes, né? E a gente estava ali contando um pouco com a sorte, e aí a sorte não, né? Uma hora ela não dá para contar sempre com ela. O Igor Teles chapou bonito lá no canto oposto do Lucas Macanhã, fez o gol, e a partir daí o São Bento ficou ainda mais nervoso, ainda mais perdido. É claro que as arquibancadas começaram a reclamar muito, com toda a razão, né? Afinal de contas, acho que assim como você, Yuri, todo torcedor foi para esse jogo esperando alguma coisa a mais do São Bento, esperando, no mínimo, né, se caso o resultado não viesse, uma boa atuação, né, o time dentro de casa envolvendo pelo menos um time sub-20, né, pelo amor de Deus. E, infelizmente, a gente se deparou com o Red Bull, time de menino, dominando o São Bento, e o nosso time irritando os torcedores até por não conseguir criar nada, não conseguir tocar a bola, às vezes não conseguir sair com a bola, né, a saída de bola perdia e gerava mais um ataque pro Red Bull. Então foi um primeiro tempo triste, daqueles sofríveis. A gente conversava na arquibancada com todos os outros torcedores e acho que estavam todos perplexos, assim, ninguém estava acreditando no que tinha visto. E assim, eu torci para acabar o primeiro tempo logo, porque eu não estava aguentando mais, estava terrível. E mais uma vez a gente tinha esperança, né? A gente falava, não, será que o Léo Condé faz alguma coisa no intervalo e muda, né? Ele tá vendo isso que está acontecendo, né? Alguma coisa deu errado, né? Porque o Léo Condé foi para esse jogo num 4-4-2, não foi? Ele foi num 4-4-2, alterando a formação que ele vinha usando, né, até então. E com o Wellington Bruno e Thiago Primão jogando juntos no meio de campo, né? O Eric Luiz como o único jogador de beirada no time, né? E, cara, depois no intervalo a gente não consegue ver também praticamente nenhuma mudança. Aliás, eu acho que o time piora, o Red Bull volta melhor no segundo tempo, criando várias outras situações. Acho que em 15 minutos do segundo tempo o Red Bull teve umas 3 chances de fazer o segundo gol. E é aquela coisa, né? Talvez por sorte, não sei, o São Bento não tomava o segundo gol e acabava ficando ali no jogo, né? Apesar de não merecer, poderia estar perdendo por 2, 3, 4-0, mas ainda estava no jogo. Mas o torcedor que estava assistindo esse jogo não conseguia ver, não conseguia olhar para esse time e imaginar qualquer tipo de reação, até pela forma que estava jogando. Todos nós estávamos olhando para o São Bento e pensando que não ia conseguir, que não tinha a menor condições de conseguir fazer o gol. Eu mesmo, como eu falei aqui, né, agora há pouco, eu olhava para o time do São Bento e pensava, cara, eu não consigo imaginar nenhuma situação de gol, só se, sei lá, sobrar uma bola parada, uma bola espirrada, porque não criava nada e isso irritava demais, né? Um time perdendo dentro de casa para um time sub-20 não conseguindo criar nada. Então, assim, irritou bastante. E teve as alterações do Condé, as tentativas do Condé de mudar o jogo, né? Primeira alteração foi o Rafinha no lugar do Eric Luiz, né? Que foi uma alteração, acho que no primeiro tempo ainda, não foi, cara? Primeiro tempo, né? Isso. Foi quase que com uns 30, 28, 30 minutos.
Saída do Eric Luiz por lesão, né? Aparentemente o Eric Luiz se lesionou, a gente não sabe se é grave, né? É um dos poucos que mais uma vez estava jogando alguma coisa ali, estava forçando alguma jogada, um pouco mais lúcido que os demais, e saiu lesionado para a estreia do Rafinha, né? Jogador que a gente tinha alguma esperança que pudesse ser um bom jogador aí nesse elenco, e também acabou decepcionando um pouco, não fez um bom jogo, bastante sumido, bastante reclamão, indo pro chão toda hora, e praticamente não se viu nenhuma grande jogada do Rafinha no jogo, né? Como de todo o time também. E aí a gente ainda teve as alterações do Pimentel, jogador da base, entrando no lugar do Doriva, né? A entrada do Pimentel foi boa, porque o Diego Tavares, mais uma vez, não é novidade, né? Estava muito mal no jogo, jogando na lateral. E ele resolveu mudar o esquema, né? No intervalo, colocar o time de novo no 4-3-3. E aí o Diego Tavares foi de novo para o ataque. E o Pimentel assumiu a lateral direita, já que o Marcos Martins está lesionado. Oportunidade para o garoto, que entrou bem, né? Não sentiu tanto peso de um jogo tão pressionado como foi esse. Até, mais uma vez, a gente se pergunta por que não ter começado com o Pimentel, que é da posição, em vez de improvisar o Diego Tavares, mas, enfim, né? E por último, a famosa entrada que a torcida pede do Guarujá, dessa vez no lugar do Wellington Bruno, que, assim, é uma alteração nula, porque nem o Guarujá nem o Wellington Bruno não entraram em campo, não fizeram nada. Não senti falta do Wellington Bruno, pois eu não tinha praticamente visto ele em campo. E o Guarujá também não agregou em nada. Então, assim, mais uma vez o Condé pouco mudou com as suas alterações, né? Até aproveitando esse gancho aí para repercutir essas alterações, você achou que as alterações do Condé foram corretas, erradas, mudaram alguma coisa, enfim? Cara, a impressão que dá é que o Condé tá perdido. O Condé não sabe o que fazer. Algumas referências que nós tínhamos dele antes dele vir era que ele não conseguia trabalhar no ambiente de crise, né? Ele não conseguia trabalhar sob pressão, precisando do resultado. Ele começa o jogo num 4-4-2, que não é como ele vinha atuando, ele muda a forma de atuar, o time não vai bem. No intervalo, ele muda o time pro 4-3-3. Não dá tão certo também. E no final do jogo, ele vai para um 4-2-4. Ele tira o Wellington Bruno, coloca o Guarujá, que é atacante, e vai com 4 atacantes e fica com o Bahia e com o Primão no meio. Então, ele não sabe o que ele quer no jogo. Em um jogo, ele conseguiu mudar o esquema tático 2 vezes sem surtir efeito. Porque, apesar de a gente conseguir um empate, foi um empate que não foi merecido. O resultado, pelo menos ao meu ver, foi injusto com a Red Bull. Red Bull merecia sair com algo melhor. Outro ponto é essa improvisação que ele faz de jogadores. Até onde eu sei, nós temos pelo menos 2 jogadores para cada posição em condições de atuar. O Diego Tavares, o Condé precisa definir se vai usar o Diego Tavares como lateral ou como ponta. As referências que nós tínhamos também, o Diego Tavares, ele jogava como lateral. Ele jogou como lateral no Botafogo, no Fortaleza, acho que foi lateral também, se eu não me engano. Só que o Condé vem jogando com ele, em cada tempo ele joga com o Tavares em uma posição. Lá em Piracicaba, ele começou como ponta e depois foi para lateral. Aqui começou como lateral e depois foi para ponta. É claro que é bom ter jogador polivalente, é claro que é bom ter jogador que consegue atuar em mais de uma função, mas em momentos específicos, ele pode, como foi o Thiago Primão lá em Piracicaba. Em Piracicaba, o Primão começou como meia, depois da expulsão do Evandro, ele recuou um pouco e ficou como volante. Isso é bom você ter um jogador que consegue atuar em mais de uma função. Porém, por que você começa com o Tavares na lateral, que já não tinha ido bem contra o 15 de Piracicaba, em vez do Pimentel, que é da função, que é um lateral direito, que tá com vontade, que quer mostrar seu trabalho, e como mostrou contra o Red Bull. Assim como o Primão. Ele começou com o Primão um pouco mais recuado, fazendo ali talvez uma função de volante. Mas a gente não tem volante no elenco, não tem o Lucas Lima, que também já entrou bem no ano passado, entrou com alguma segurança, foi bem na Copa São Paulo. Então eu acho que o Condé está meio perdido. Ele não sabe o esquema tático que ele quer usar, ele não sabe onde vai usar cada jogador. Parece que ele confia muito no Diego Tavares e quer que o Diego Tavares esteja no campo, independentemente da função que ele estiver fazendo. O que fica para você de tudo isso? Cara, o Diego Tavares, você falou assim, não, o Diego Tavares, é bom você ter jogador polivalente que joga em mais de uma posição.
Mas, na minha opinião, o Diego Tavares não joga em nenhuma, cara. Ele não dá certo na lateral direita e não dá certo no ataque. É até estranho, né? Aquela velha. Sempre tem essa máxima, né? Do torcedor com uma visão assim: tem lá 3, 4 mil torcedores com a mesma opinião, o técnico tem uma opinião diferente. Eu não consigo entender a insistência no Diego Tavares, que não vai bem, né? Em nenhuma partida. De novo, mal na lateral, mal no ataque. E aí entra o menino que era elogiado, né? O Pimentel elogiado nos treinos do São Bento, né? Antes do campeonato começar. E até tinha gente da imprensa de Sorocaba cravando que o Pimentel seria o titular em vez do Marcos Martins, que estava lesionado no começo, na pré-temporada, e que o Diego Tavares, né, o Pimentel seria no mínimo o reserva imediato, né, do Marcos Martins. Então, assim, e aí não acontece, ele vira, sei lá, uma espécie de terceiro reserva e consegue a oportunidade só porque o Diego Tavares estava muito mal por ali, e porque talvez o Condé, como você falou, perdido, né, tenha tentado mudar o esquema. Isso que você falou é muito verdadeiro, cara. Um treinador mudar o esquema do time 3 vezes durante o jogo, né, é muito grave. Mostra que está realmente muito perdido. Não tem um esquema planejado na cabeça, o São Bento não tem um modelo de como joga, né? E o Condé também não sabe o que fazer, né? Ele entra com um esquema e logo no primeiro tempo ele já tenta mudar esse esquema e depois muda de novo. É aquela coisa, né, cara? Acho que a gente tá com um time perdido e os resultados em campo comprovam isso. Outras insistências do Condé que é difícil de entender, no Alan Vieira, por exemplo, né, que a gente não consegue entender, é um jogador que joga mal em todas as partidas, já estamos na 5ª rodada, o Alan Vieira foi mal em todas as partidas, mas não mal, foi péssimo em todas as partidas, não consegue demonstrar nada, o jogador que perde a bola a todo momento, toda jogada que tem a bola no pé, o Alan Vieira, ele arruma alguma maneira de perder a bola, ele não marca bem, ele é pesado, ele é lento, não recompõe. Eu não consigo entender porque sempre Alan Vieira na lateral esquerda de São Bento. Uma insistência, agora uma insistência maior, né? Uma insistência em 90 minutos de Alan Vieira. Tá difícil, né? A gente, nesse jogo, durante o primeiro tempo, falávamos na arquibancada, a gente não tinha lateral, né? As duas laterais com jogadores muito mal. E até por isso que o Red Bull criou tanto, infiltrou tanto dentro da área de São Bento, passou tantas vezes próximo de marcar mais gols. Terminando sobre o jogo, né, tem que falar, né, depois dos 30 minutos ali, até ali, 30 minutos do segundo tempo, São Bento não tinha demonstrado nada. Acho que até teve uma chance num cruzamento, numa batida de escanteio, acho que foi o Thiago Primão que cobrou o escanteio. E aí o Adalberto cabeceia, a bola bate na trave, e antes dela bater na trave, ela vai bem devagarzinho, né? E o Diego Tavares tem a possibilidade de empurrar a bola pro gol, ele tá ali próximo da bola, mas ele espera a bola entrar, a bola não entra, ela bate na parte de dentro da trave, o zagueiro do Red Bull corta, uma das jogadas inacreditáveis do São Bento aí, até porque não tinha tido nenhuma chance de fazer o gol, teve essa chance na bola parada, e acabou, né, não aproveitando, inclusive, né, não tem nenhuma explicação porque o jogador não se atirou na bola, não tentou fazer o gol, ficou esperando a bola entrar. Parece uma falta de vontade muito grande de fazer o gol dos jogadores do São Bento, e o Diego Tavares em mais um lance muito infeliz dele. Depois sai o gol, aí o Diego Tavares é quem dá a assistência, mas para mim a bola já tinha tentado uns 10 cruzamentos ali, ele não parte para cima, não tenta infiltrar dentro da área, não tenta tocar e passar, ele simplesmente recebeu a bola do lado direito e cruza, o que ele sempre faz, cruza mal na maioria das vezes. Nessa o cruzamento deu certo, muito também pelo Jamie, que chegou de frente para a bola, acertou uma cabeçada no chão, uma cabeçada bonita, de centroavante mesmo. Um dos poucos pontos positivos do time ainda é a finalização do Jamie, né, que fez mais um gol. Ele é um jogador que até tá fora de forma, tá andando em campo, não corre, não produz tanto, até o famoso pivô dele tá aparecendo pouco, mas quando tem aquela bola, aquele lance de gol, o Jamie tem aproveitado, tem conseguido fazer os gols. Então, mais uma vez, acho que a única bola que apareceu pro Jamie, e não era uma bola tão fácil, o cruzamento, ele fez o gol de cabeça, e o gol, como você falou, injusto, né? Tirou a vitória do Red Bull, o Red Bull merecia até uma vitória elástica, acabou sofrendo esse empate. Um time de meninos tem disso, né? Acaba deixando de segurar a bola, não faz tanta cera contra os outros times e acaba não conseguindo segurar resultados. O Red Bull nesse campeonato, muitas das vezes, acho que são 3 empates do time deles,
todos eles foram em jogos onde o time vencia por 1-0 e aí tomou um empate, né? Então, mais uma vez aconteceu isso aqui em Sorocaba. E ainda poderia ter sido pior para o Red Bull, porque o São Bento, mesmo não jogando bem, foi para o abafa depois de inflamar com o empate já ali aos 34 do segundo tempo. E até teve chance de fazer o segundo gol, né? Teve um outro cruzamento no chão do Diego Tavares e a bola bateu ali no pé de 2 jogadores do Red Bull, por pouco não entrou. E poderia ter sido uma vitória, uma virada muito injusta, né? Como a gente conversa, né? Talvez foi até melhor esse empate para não mascarar erros, né? Porque uma atuação como a que a gente teve ontem no SIC não pode passar batida, não pode ser minimizada. Ela tem que ser, a gente tem que trabalhar em cima desse resultado para ver se ainda é possível mudar alguma coisa, né? O empate eu acho que já deu mudou um pouco a reação da torcida. Não deveria, mas mudou. E a vitória mudaria ainda mais. Mas ontem a gente sabe que o time não merecia nada, nem sequer um empate. Talvez a justiça do jogo de ontem fosse uma vitória elástica, 2 ou 3-0 para o time do Red Bull, né? Bom, cara, também concordando com você aí sobre as alterações, né? O Condé perdido, as alterações que não mudaram nada, né? A entrada do Guarujá, então, muito nula, né? No Wellington Bruno. E é sempre outra alteração que ele tem sempre feito. Não sei se é tentando ainda conquistar a torcida. Cada vez mais difícil isso para o Léo Condé, que tem cada vez aparecido mais criticado nas arquibancadas do Walter Ribeiro. Bom, as avaliações individuais, né, dos jogadores, cara. Positivamente, para mim, né? Lucas Macanhã apareceu bem, né? O Red Bull chegou muito. O Macanhã fez várias defesas. Não sei se não teve nada muito técnico. Às vezes os jogadores do Red Bull chegavam cara a cara, chutavam ali em cima dele, mas ao menos ele não falhou, não foi mal, né? Fazia as defesas e acabou sendo um destaque positivo, né? Também gostei do Adalberto. Achei que o zagueiro estava bastante presente, aparecendo, fazendo corte, interceptando, carrinho. Estava ali bem no jogo. O Adalberto, que a gente não costuma elogiar muito, nesse jogo estava bem. E o Matheus Pimentel, da base, entrou bem, não sentiu, né, o jogo pesado, né, que ele entrou na fogueira. A gente fala que esse tipo de alteração é parecido com queimar, né, um menino da base, colocar ele numa circunstância como essa. Mas eu achei que ele absolveu bem, parecia um jogador muito maduro, com muita vontade de jogar. É um jogador da base que já aparece bem ali, né? Uma das joias da base aí no elenco do São Bento. Acho que a primeira que aparece realmente bem, né? Vocês sabem que a minha relação aí, minha opinião sobre o Guarujá. Menção também positiva pro Jamie, por ter feito o gol e ter aparecido ali na única bola que teve, ter conseguido marcar o gol, ainda que eu acho que o Jamie, na maior parte do jogo, não aparece, tá mal fisicamente, mas é aquilo, né? Centroavante que tá conseguindo chegar lá e fazer o gol na única bola que tem, tá conseguindo cumprir o seu papel, né? De fazer o seu golzinho. Praticamente todo jogo do São Bento tem um golzinho do Jamie. Negativamente, cara, o que você tem para falar desse São Bento aí? Se tiver positivamente, pode falar também, né? Falei os meus. Cara, positivamente, eu acho que o assino embaixo que você falou, o Macanhã foi bem, algumas bolas até passavam por ele às vezes, mas amortecia, né? Teve um lance que passou embaixo da perna dele, mas bateu na perna, amorteceu, ele acabou pegando depois. Seguro, não comprometeu. Adalberto bem também. E o Pimentel, como você falou, provavelmente seja o atleta da base que esteja mais pronto para ajudar no profissional. Entrou bem defensivamente, apoiando bem no ataque também. Negativamente, eu acho que a gente pode estar o resto do time. Porque fomos mal coletivamente, né? O Eric Luiz começou tentando fazer alguma coisa, mas errando bastante. Talvez no começo do jogo ele fosse o único que tentou ir para cima, tentou fazer algo diferente, mas infelizmente acabou saindo cedo e não estava acertando, né? Às vezes driblava errado, cortava para o lado errado, tomava algumas decisões erradas. Mas acho que fica o destaque positivo para ele pela vontade, né? Ele tentou fazer algo. O Jamie, ele é aquele centroavante que você não pode contar com ele no jogo. Você não pode contar com... Você tem que preparar um esquema de marcação sem precisar do centroavante. Você tem que planejar um esquema de contra-ataque sem precisar dele. Ele é aquele cara que uma bola cruzada na área, uma bola que sobra para ele, uma enfiada de bola, ele resolve.
um lance por jogo, né? Até agora ele faz o gol e simplesmente some e anda em campo. Centroavante tem que fazer gol. Ele vem fazendo, então eu acho que não é ele que compromete o time. Vem fazendo o papel dele, vem fazendo gol, que é o que importa. Todos os jogos em casa ele fez um gol, né? Fez contra a Portuguesa, fez contra o Sertãozinho, fez agora contra o Red Bull. Os nossos 3 gols do campeonato foram os 3 gols do Jamie. Então, mas eu acho que um destaque negativo, 2 dos principais, o Wellington Bruno, mais uma vez apagado, foi um investimento alto da diretoria, tem um salário alto para os padrões de Série 2 e parece que foge do jogo. Parece que se o jogo está num lado, ele vai para o outro, e quando inverte o jogo, ele inverte o lado. É um cara que não vem aparecendo, entrou contra o São Bernardo bem no finalzinho, não teve o que falar dele. Contra o Sertãozinho aqui, deu uma enfiada de bola pro Jamie, que acabou virando nosso gol, mas de resto sumiu no jogo. E o outro destaque, assim também como foi no Sertãozinho, nesse jogo sumiu, não participou do jogo, não foi o camisa 10, né? Não foi a cabeça pensante da equipe. E o Flávio Boaventura, que, excetuando o episódio extra-campo, que depois a gente comenta, eu acho assim, zagueiro, aquele zagueiro forte, pesado, ele tem que tirar a bola, ele não tem que fazer graça, ele não tem que... E o Flávio Boaventura, ele quer sair tocando bola, ele quer trabalhar com goleiro, ele quer sair jogando com lateral. Não dá certo. Pro cara fazer isso, o cara tem que saber jogar bola, tem que ser aquele zagueiro leve, que tem um bom toque de bola, que consegue, numa perda de bola, recuperar a jogada, ir atrás do atacante, que não é o caso dele. Então eu acho que fica esse destaque negativo também. Cara, o meu destaque negativo, acho que eu vou sempre citar o Alan Vieira, que, como eu falei, pesado, jogador que não marca, não recompõe. O gol do Red Bull era uma jogada em cima dele, o Igor Teles corta ele, já vira como se o jogador fosse chutar, e aí deixa tudo aberto pro Igor Teles chapar e fazer o gol do Red Bull. No ataque, parece menos ainda, muitas vezes os companheiros tocam a bola para ele, ele tá livre ali, ele acaba se enroscando, perdendo a jogada, vai mal na bola parada. É um jogador todo ruim, me desculpe o Alan Vieira, mas eu não consigo conceber o Alan Vieira como jogador de futebol, pelo menos pelo que ele jogou os 5 jogos aqui no São Bento. Eu não consigo entender o fato dele ser profissional e muito menos de estar jogando um Campeonato Paulista de Série 2, né? Um jogador que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro no passado pelo Operário, a gente não consegue entender também. Enfim, o que eu posso dizer é que está sempre mal. Para mim, isso não é que hoje o Alan Vieira foi mal, que o Alan Vieira é um jogador ruim. É isso que é a minha concepção. O Diego Tavares, de novo, muito mal, de novo, perdendo bola, de novo, sendo aquele jogador que se livra da bola, que acham ele ali pela ponta para ele tentar fazer alguma jogada, ele só simplesmente cruza de qualquer maneira dentro da área. Então é um jogador que não passa a mínima confiança, de novo mal. A gente sempre tem repetido esses dois, Alan Vieira, Diego Tavares, sempre mal e sempre jogando, né? Concordo com você sobre o Wellington Bruno, simplesmente desaparecido do jogo, tá sempre com cara de cansado, de quem tá muito cansado, e não aparece, não pede bola, né? Não faz a função dele, que é cadenciar o jogo. Principalmente faltou justamente meio de campo, né? E a gente tendo Thiago Primão e o Wellington Bruno, a gente não conseguiu cadenciar, não conseguiu tocar a bola, envolver o Red Bull. Então o Wellington Bruno cada vez mais se confirma como aquela aposta furada e cara, né, da diretoria de São Bento. Não deu certo de novo, né? Eu também achei o Doriva disperso pra caramba, errando um monte de passe, parecia que não sabia, né? Colocaram ele ali no meio do campo sem saber o que estava acontecendo direito. Assim, um jogador que a gente sabe que já teve ótimos momentos aí no Campeonato Brasileiro da Série B, no futebol europeu. Aqui no São Bento já foi bem em alguns momentos, né? Até inclusive no Brasileirão Série B, foi um dos destaques quando o São Bento estava mais numa crise muito grande. Mas agora, nesse jogo, né, que foi acho que o primeiro jogo dele aí na Série 2, mal, né? Errando o passe e praticamente também muito sumido, não estava marcando muito bem também. Enfim, foi mal. E por último, como você falou, tem muito destaque negativo no jogo de hoje. O Guarujá também, achei que entrou mal de novo. A torcida pede, o Guarujá, não, menino da base, rápido, baixinho, magrelinho, driblador.
e a gente não vê isso do Guarujá. Ele entra nos jogos e tenta tocar a bola o mais rápido possível quando a bola cai no pé dele. Parece estar sempre com medo, né? Um pouquinho preocupado com o que a torcida vai pensar dele se ele errar a jogada. Eu não vejo ele tentar, né? A gente espera do Guarujá quando o time parte para aquele 4-2-4, né? Maluco, com o Dé tentou no final do jogo ali. A gente espera do Guarujá, não, vai para cima, né? Tem a bola, é hora de acelerar, arrancar, driblar, né? Criar a jogada, quebrar as linhas do Red Bull. E não, toda hora o Guarujá tentou até passe em profundidade para o atacante, né? Tentando fazer uma de meia, de camisa 10, mas ele não faz o que as características dele, a posição dele pede. Então, assim, sumido, escondido do jogo, um jogador que não tem mais tempo de base, já passou da idade, não joga mais a Copa São Paulo. Deve ser aí a última chance do Guarujá. Se não der certo no time de cima, deve deixar o São Bento. Então, assim, já começa para mim a parecer como uma aposta que não deu certo, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Guarujá entra sempre dessa maneira no jogo. Eu não entendo porque a torcida pede pelo Guarujá se ele vai entrar em campo e fazer isso daí, sabe? Para mim não muda nada, pelo contrário, né? Bom, cara, já comentando agora sobre o final do jogo, e no final do jogo a gente tem uma sonora do Flávio Boaventura na rádio Cruzeiro FM. O repórter Caio Rossini vai fazer uma pergunta para ele, e ele está naquele momento discutindo com os torcedores do São Bento, que o xingavam, né, que bancada, criticavam, né, que bancada. E ele usa palavras, né, eu queria usar as palavras certas aqui para não falar besteira, mas ele fala que é um idiota, o torcedor, né, um otário, não sei. Otário, depois chama de viado. Um otário é um viado, e pior ainda, né, não responde sequer a pergunta do repórter, vai embora bravo. Comentando aí, cara, esse episódio aí, né, o que a gente pode falar disso? Cara, primeiro de tudo, isso mostra que o Flávio Boaventura, antes de jogador, antes de qualquer coisa, como pessoa, é um cara mal educado. É um cara sem educação. Porque você discutir com torcida é uma coisa. Agora você ser mal educado com um repórter, com um profissional que, assim como ele, está ali trabalhando, não tem justificativa. O Caio Rossini foi fazer o papel dele, foi entrevistar, ele simplesmente ofende a torcida no microfone, o Caio Rossini faz uma pergunta e ele vai embora sem responder o Caio Rossini. Então, primeiro de tudo, é a falta de educação do Flávio Boaventura como pessoa. Ponto. Agora nós vamos para a atitude dele, né? É uma coisa que eu costumo falar. Não existe, para mim, não existe qualquer justificativa para um jogador ofender a torcida do time que ele joga. É a torcida que sustenta o time é da torcida. O time não tem dono, o time é do torcedor, é do sócio, é daquele cara que vai no estádio, que apoia, que viaja. É esse cara que sustenta o jogador. Porque se o time não tiver uma torcida, o jogador não vai ter a profissão dele, o jogador não vai ter o empregador dele. Eu, jamais, no meu emprego, eu vou chamar meu patrão de otário, eu vou chamar meu patrão de viado. Eu posso estar descontente, mas é o cara que paga o meu salário, eu vou respeitar ele. Infelizmente, a gente vê que isso vem se tornando comum aqui no São Bento. A torcida não tem mais respeito por parte do jogador. O jogador não respeita mais a torcida. Começou com o Mazola, foi pro Enal, depois o Paulinho, aí o Gabriel Félix, o Joãozinho, e agora o Flávio Boaventura. Então, cara, eu acho assim, devido a esse aumento de casos de jogadores desrespeitando a torcida, eu acho que a torcida tem que voltar a impor respeito. E isso eu acho que não se faz com violência, né? Ressaltar isso. Ninguém ganha respeito com violência, a gente é contra a violência. Então, assim, eu acho que a torcida tem sim que se mobilizar, seja a torcida organizada, os torcedores não organizados, a torcida do São Bento como um todo tem que se unir, tem que ir conversar com o elenco a respeito dessa campanha ruim que vem sendo feita até agora. O elenco, ele nas coletivas, deu para perceber que eles estão jogando a culpa da pressão da torcida em 2019, mas não é só isso. O time começou o ano muito mal. São 5 jogos na segunda divisão do estadual, com uma vitória, em 12º lugar na segunda divisão. Então, assim, claro que o Flávio Boaventura merece uma sanção, mas isso fica a cargo da diretoria. A torcida tem que mostrar sua insatisfação, não através de rede social, não através de
na arquibancada. Tem que se juntar, tem que unir alguns torcedores, ir em treino, conversar, ir em algum momento fora dos 90 minutos, e aí assim a direção toma a medida que achar cabível, né? Acredito que o Flávio Boaventura deve ser punido pela direção, seja com multa sobre o salário, seja com uma possível demissão, se a diretoria entender assim, mas eu acho que esses casos de desrespeito com o torcedor precisam começar a ser repreendidos. Qual que é a sua posição sobre isso? Cara, como você falou, assim, não é o primeiro caso. Recentemente a gente já teve outros casos aí, né? Enal, Paulinho, né? E agora o Flávio Boaventura. Como você falou, diz muito sobre a pessoa dele, principalmente por ter sido ao vivo, no ar, né? E como você falou, não respeitando o repórter que estava fazendo o trabalho dele. Ele não se deu o trabalho de responder para o torcedor, né? Sobre a partida ruim que o time fez, sobre o resultado do jogo, mas se preocupou em responder uma crítica do torcedor, que tem toda a razão, né? O São Bento fez um péssimo jogo diante de um adversário fraco. Acho que faltou a gente falar isso, inclusive. O time do Red Bull não é um bom time. Eu sei que tem gente que ficou com essa impressão, mas eu acredito que o nosso time seja ruim e é por isso que o time deles pareceu tão bom. Mas, na verdade, você percebe o time deles com bastante espaço, com o São Bento marcando mal, criando jogadas e desperdiçando uma série de jogadas, tomando decisões erradas. Enfim, um time frouxo, né, que o time deles também, em algumas ocasiões, quando o São Bento inflamou um pouquinho, eles por serem meninos já ficaram acuados, já começaram a marcar mal, e você percebe que é um time ruim, não é à toa que está na zona de rebaixamento, não é à toa que não ganhou nenhuma partida no campeonato até agora. E até por ser um time sub-20, né, é um time de garotos que não estão prontos, profissionalmente falando, é um time que poderia jogar uma Copa São Paulo de futebol júnior, né? Então, assim, é isso que precisa ser ressaltado. Até teve alguns destaques, né? Ainda a gente falava sobre os destaques lá em cima, né? E eu esqueci de destacar alguém do Red Bull. Tem o Cristiano, camisa 7, bom jogador rápido. Entrou bem também o Matheus Cerezo, né? Que entrou no lugar do Marcos Vinícius ali no meio do segundo tempo. Entrou bem, jogador que estava ali motivando os colegas, bastante empenhado na marcação. Enfim, e o autor do gol, o Igor Teles, também é bom jogador, mas nenhum deles interessa para o São Bento, até porque são jogadores sub-20, que o Red Bull deve ter outros planos para eles futuramente, né? Jogadores que estão se condicionando nesse Campeonato Paulista da Série A2 para um dia disputar coisa maior. E é muito triste para um time como o São Bento enfrentar um adversário que está se preparando profissionalmente e acabar, né, levando uma surra, para não falar outra coisa. O São Bento não viu a cor da bola nessa partida e não merecia nada, muito menos um empate que conseguiu aí, acabou conseguindo um pouco na sorte. Mas voltando ao Flávio Boaventura e seu episódio, eu acredito que, então, como você falou, violência não resolve, mas a torcida precisa ser mais presente, ela precisa aparecer, porque senão fica muito fácil, gente. Você vem jogar aqui, ganha um bom salário, recebe em dia, né? Tem todas as mordomias de ser um jogador de futebol, de poder, né, treinar ali algumas horinhas por dia e jogar 2 vezes por semana no máximo. Joga mal, faz uma partida péssima, tem um resultado ruim, faz um campeonato ruim o time, e aí você ainda por cima briga com quem paga seu salário, né? Com os torcedores que pagam o sócio torcedor e ajudam a pagar essa folha salarial do time. Então, assim, é absurdo o que aconteceu. É vergonhoso que o Flávio Boaventura tenha tomado a atitude de discutir com o torcedor no microfone ao vivo e não pode mais ser tolerado. Eu acho que a torcida, como você falou, a violência não resolve, mas eu acho que a torcida precisa exigir providências da diretoria. A diretoria jamais pode permitir que esse jogador não seja punido, que esse episódio passe batido como se nada tivesse acontecido, como o Léo Condé relativizou na coletiva dele, né? Dizendo que é um jogador que está cansado, está se doando, só a gente sabe quando ele está se doando no sacrifício. Pô, o que é isso? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Acho que não tem que relativizar nada, é preciso que a diretoria tome alguma providência, até legal para dar oportunidade aí pro Douglas Assis e pro Salinas, né, os zagueiros reservas, e até porque o Flávio Boaventura não vinha jogando bem também, né, e ainda foi muito mal nos microfones aí depois do jogo. Então é preciso que se tome alguma atitude, se não for tomada alguma atitude, é preciso que a torcida exija da diretoria essa atitude.
A gente teve casos até mais graves, como o caso do Mazola no dia do rebaixamento, e que nada foi feito. Então, se continuar dessa maneira, onde o jogador vem, fala o que quer para a torcida, debocha do clube, e nada acontece, cada vez mais esses casos vão se repetir, vão acontecer, porque os jogadores conversam entre si e vão dizer, ó, lá é tranquilo, lá a gente pode fazer o que quiser, nem diretoria, nem torcida, ninguém faz nada. Talvez até por isso esse número de casos tenha aumentado tanto ultimamente, né, cara? Bom, agora, cara, acho que para fazer uma reflexão final sobre esse resultado e o futuro do São Bento, né? 1/3 do campeonato passado e a gente praticamente não viu o São Bento jogar bem. Teve uma partida média para boa contra a Portuguesa, que é um adversário que tem sido agora o saco de pancadas da competição, tem perdido todas as partidas depois que perdeu aqui, né? E desde então o São Bento joga mal em praticamente todas as partidas, não consegue fazer frente, não consegue ser competitivo contra nenhum adversário. Esse elenco deu errado, já dá para dizer isso, cara? Eu acho que sim. É o terceiro elenco que montamos desde o começo do ano passado. Tivemos elenco da Série 1, tivemos um outro elenco na Série B e agora estamos no terceiro elenco. Eu acho que esse é o momento de assumir que o elenco deu errado, que é um elenco caro. É claro que, comparando ao orçamento do ano passado, nosso orçamento caiu demais. Nós temos pouquíssimo dinheiro comparado ao ano passado. Mas, para os padrões da Série 2, nós temos, até onde sabemos, a segunda folha salarial da competição. Então é um time caro e que não vem correspondendo. Eu sempre bati na tecla da necessidade de um gerente de futebol, um cara da área que entenda e saiba contratar jogador. O presidente rechaçou nas entrevistas que deu nas rádios, em todo lugar, falando que o São Bento não tinha dinheiro para isso. Eu acho que chegou a hora de ser um pouco mais transparente com o torcedor. Eu acho que o torcedor merece isso. Eu acho que o torcedor não pode continuar sendo tratado como coadjuvante. Porque o futebol ele é feito pelo torcedor, é o torcedor que está no estádio, o torcedor que... Se não tem torcedor, não tem sócio torcedor. Se não tem torcedor, não tem patrocínio. Então, o clube é o clube por causa do torcedor. E também o torcedor é o destinatário do futebol. O futebol é feito para o torcedor do time. Então, eu acho que a torcida do Esporte Clube do São Bento merece uma transparência maior sobre quem montou o elenco. Quem vem montando esses elencos? É o presidente Márcio Rogério Dias? É o diretor de futebol Urban? São os treinadores que vem montando? Uma coisa que me chamou a atenção, que até comentei com você fora do ar, na coletiva do Condé, o Condé falando sobre o Lucas Macanhã, fazem uma pergunta para ele sobre os goleiros, e sobre o Lucas Macanhã ele responde que com essas palavras, dentro das informações que chegaram para a gente, tinha um grande potencial. Então, nessa frase do Condé, fica, pelo menos para mim, claro que o Léo Condé não conhecia o Macanhã. Então, o Macanhã não foi um pedido do Léo Condé. O Léo Condé tinha informações sobre quem era o Macanhã, que ele tinha um grande potencial. Então, quem achou o Macanhã? Não estou falando que o Macanhã é ruim. Não estou criticando ele. Mas quem contratou o cara? Se o técnico não pediu, foi o Márcio Rogério. O Márcio conhecia o jogador e foi atrás do jogador. O empresário ofereceu, foi o Urban. Quem que escolhe os jogadores? Outro ponto, Alan Vieira, por exemplo. Quem contratou? Quem trouxe? O Condé pediu? O Márcio que trouxe? O Picuíra, aquele Yuri que ainda não entrou em campo. Eu acho que o torcedor merece saber quem está montando o elenco. Porque se você tem um gerente de futebol, você sabe quem cobrar. Você sabe, é aquele cara que monta o elenco. O técnico pede quem ele acha que deve pedir, mas é aquele cara que dá a palavra final sobre o elenco. No Esporte Clube São Bento atual, na formatação que nós temos sem o gerente de futebol, quem é o cara a ser cobrado? Quem que a torcida vai lá bater na porta e falar, viu, o que você fez aí? O que você vai fazer para resolver esse time ruim que você montou? Porque a gente não tem isso. A gente não sabe. Então, eu acho que a torcida do São Bento merece esse respeito por parte da direção ou da comissão técnica. E para finalizar a minha participação, eu acho que o São Bento precisa de mudança. Não dá. Você não pode continuar com as mesmas pessoas, praticando as mesmas ações, esperando resultados diferentes. No ano passado nós tivemos muita paciência, a torcida não foi protestar, a torcida não foi cobrar, a torcida foi bem pacífica no ano passado e nós tivemos 2 rebaixamentos. Então eu acho que a gente não pode esperar até o fim do ano de novo, porque pode acontecer coisa muito ruim nesse ano ainda. Nós estamos
nós, se perdêssemos para o Red Bull, que estávamos perdendo até os 35 do segundo tempo, nós estaríamos fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Um clube do tamanho do São Bento não pode brigar contra o rebaixamento na Série A2. Ainda mais com a folha salarial que temos, que é a segunda maior do campeonato. Então eu acho que, seja no comando técnico, seja na direção, seja no elenco, tem que ter alteração, tem que ter mexida. Porque, do jeito que tá, a nossa briga nesse ano vai ser contra a Série A3 e contra a Série D. É muito boa a sua crítica, Yuri. É aquela coisa, né? A gente é torcedor, a gente sempre espera, a gente torce, a gente acredita em cada projeto. Esse ano, de novo, a gente, no começo do podcast, dos primeiros episódios, analisando alguns jogadores, sempre com um otimismo, esperando um bom campeonato, né? Mas é como você falou, né? A matemática não mente. Já são aí 2 ou 3 elencos, né, que a gente teve montados. Como você falou, a gente nem sabe por quem foram montados, né? Mas sabemos que antes, né, 2, 3 anos atrás, o Paulo Roberto Santos é quem montava os times, e os times vinham dando certo. A gente teve ali 5 acessos seguidos. São Bento foi muito vitorioso, deu muita alegria, e hoje o torcedor do São Bento não tem mais alegria. Já faz talvez quase 2 anos, 1 ano e pouquinho, né, que a gente não tem mais alegria, que a gente só sabe lutar para não ser rebaixado e muitas vezes não conseguindo, perder nessa luta. Teve anos que teve campeonatos, a gente praticamente não lutou, né, como foi o Campeonato Paulista do ano passado, que a gente viu o time entregue ser rebaixado, né, sem menor condições de reverter o quadro. E assim, isso vai afastando o torcedor. Conversei com amigos que saíram do estádio dizendo que vão cancelar o sócio, dizendo que não querem mais, né? Teve gente que tá, assim, o torcedor tá cansado, ele não aguenta mais, assim, é uma fonte de estresse o time para ele. A gente renova as esperanças ao final de cada campeonato e acaba, como eu falei, a equação acaba terminando sempre no mesmo resultado. Alguma coisa errada tem que ter aí, né? Dava tão certo antigamente, né? É muito triste que agora, independente de se é o Condé, o Milton Mendes que passou aqui, né? O Milton Mendes chegou na metade do campeonato, mas o Doriva, né, que começou a Série B, o Marquinhos começou o Paulista. Independente de quem montou quem vem montando os times do São Bento, ou se é um consenso, como o presidente gosta de falar sempre nas rádios, que ele, junto com os técnicos, monta o time, não está dando certo. Não está dando certo. Eu acho que, mais uma vez, podemos dizer que esse time não deu certo. Jogadores em baixa, que são de divisões acima, mas que estavam em baixa, era uma preocupação nossa. A gente falava, olha, precisamos contar que esses jogadores deem a volta por cima no clube, né? Porque se isso não acontecer, eles, né, em baixa, como eles terminaram a última temporada, vai ser um time ruim, né? Independente de por onde passaram no passado. Então, cada vez mais se comprova isso. 5 rodadas, uma única vitória, né? Principalmente atuações péssimas, horríveis. O torcedor do São Bento não consegue ir pro estádio, não consegue ver o São Bento jogar bem, fazer um bom jogo, sabe? É muito desgosto. Eu vi torcedor, amigo meu, né, o Diogo lá da Rádio Super, dizendo que se ele quiser castigar os filhos dele, ele leva no estádio para poder ver o jogo do São Bento. Você imagina isso, né, cara? O sentimento do torcedor, né? Eu mesmo, hoje, vou para o estádio pensando, né, o quanto eu vou sofrer. Eu acho que é muito triste, né? Então, precisa realmente mudar. A gente precisa. Em outubro a gente vai ter eleições no clube, né? Eu espero sinceramente ainda que essa direção consiga se acertar, que esse time consiga se acertar. É difícil ter esperanças, né? Como eu falei, assim como o time do Paulistão do ano passado, a gente olha para esse e não consegue imaginar que esse time vai para Taubaté quarta-feira e vai vencer o vice-líder da competição, ou a Portuguesa Santista, né? Depois no próximo fim de semana. Então, a gente olha para a situação e parece que é inevitável, parece que a gente está indo para um caminho que não tem volta. Eu já temo também por um rebaixamento, eu já projeto Série C, pensando que esses jogadores têm 1 ano de contrato, né? Assim como no ano passado, a nossa diretoria teve tanta certeza que esses jogadores dariam certo, que fizeram contratos de 1 ano, e é o que nós devemos ter, né, no Campeonato Brasileiro da Série C, que é ainda mais competitivo. Então, assim, que fique claro, a gente vai torcer, a gente vai acreditar. Classificam 8 na Série A2 e é por isso que ainda sempre vai haver esperança. Hoje o São Bento está a 2 pontos do G8, está a 2 pontos do Z2 também, né, que rebaixa os times para a Série A3.
Mas está, na minha opinião, muito mais próximo do rebaixamento do que da classificação, porque tem jogado como um time de rebaixamento, tem conseguido pontos que não merece, né? Como foi em Piracicaba e como foi ontem no SIC contra o Red Bull. Então, assim, infelizmente eu queria deixar uma mensagem mais otimista, mas é muito complicado. Só os jogadores, só o Léo Condé podem se fechar lá e mudar essa impressão da gente, né? Talvez mostrando um futebol melhor quarta-feira, trazendo resultado também, que é importante. E assim, mas a esperança a gente sempre vai ter, a gente vai torcer, a gente nunca vai abandonar o São Bento, mas é preciso sim fazer essa reflexão sobre a mudança, né? Sobre como tudo caminhava no São Bento, dava certo e parou de dar. Eu acho que fica muito claro, né? O que aconteceu com o São Bento, onde o São Bento perdeu e agora a gente está descarrilhado, né? Num rumo que a gente tem até medo de pensar qual que é o final, né? Desse rumo que a gente está tomando. Mas nos resta torcer, né, e fazer a nossa parte, que a nossa parte também é cobrar, como a gente tem dito. Precisamos cobrar esse time, precisamos cobrar essa diretoria. Não podemos aceitar mais uma vez um time, né, fazer uma campanha péssima, atuações péssimas e sair daqui de Sorocaba de repente com mais um rebaixamento, né? Não podemos mais aceitar isso. Essa torcida precisa ser mais forte, como já foi em outras horas. Bom, cara, agora fazer a análise da rodada, né? Mais uma vez. Vamos conferir os resultados. Bom, Portuguesa e... O jogo das portuguesas, né? Portuguesa e Portuguesa Santista, Briosa, jogaram no Canindé na quinta-feira, não foi? Foi 1-0 para... foi na quarta. Foi 1-0 para a Portuguesa Santista. Gol já no finalzinho. A Lusa da capital, mais uma vez, perdendo dentro de casa, como eu falei aí durante o podcast. Um time que vem se mostrando, né? Vem perdendo tudo e até preocupa por ser justamente o único adversário que o São Bento conseguiu vencer. Quem voltou a vencer, quem venceu pela primeira vez no campeonato foi o 15 de Piracicaba, também fazendo gol no finalzinho, venceu o Atibaia em Atibaia. O 15 venceu no meio da semana pela Copa do Brasil, bateu o Londrina e conseguiu sua classificação. E, motivado, foi lá, venceu fora de casa, voltou para o campeonato. Falávamos aqui, o 15 não deve terminar na parte de baixo, o 15 é o time a folha mais cara do campeonato. Já aparece a primeira vitória do 15, que já ultrapassa o São Bento, inclusive, então projeta aí um 15 que deve se classificar. Tivemos um empate no jogo dos desesperados, Penapolense e Votuporanguense empataram 0-0. Ambos os times estão ali rondando a zona de rebaixamento. O Votuporanguense está na lanterna, o Penapolense é o primeiro time fora da zona. Empate também em São Caetano do Sul, São Caetano e Sertãozinho 1-1. Foi um jogo entre dois times que estavam na parte de cima da tabela, né? Tivemos a surpreendente vitória do Audax, que bateu o São Bernardo do Marcelo Veiga por 2-1. O trágico empate no Walter Ribeiro, São Bento 1, Red Bull Sub-21. Tivemos também empate em Rio Claro 0, Rio Claro 0, Juventus, outro confronto entre times do G8. E hoje, pela manhã, a gente teve o Monte Azul, que tá danado da vida. Fez 3-1 em cima do Taubaté, que era até então o líder. O Monte Azul assumiu a liderança do campeonato. 3-1, uma grande surpresa do campeonato, esse time do Monte Azul, né, cara? Qual que são os seus destaques aí de resultado aí dessa rodada? Eu acho que chama atenção o Monte Azul, que desponta como uma grande equipe, uma equipe que, apesar de barata, tem a menor folha da competição, né? Vem conseguindo apresentar um bom futebol. A Portuguesa Santista também, que, segundo informações, tem a terceira menor folha, tá lá em cima, na segunda posição. Vencendo a Portuguesa, que começou bem, né? Como todo mundo achava que a Portuguesa ia brigar lá em cima depois da vitória do 15, mas só decaiu. Então eu acho que o destaque fica para esses dois times, principalmente, que têm folhas entre as piores do campeonato e estão liderando a competição. Cara, eu destaco também só a vitória do 15, que acho que é importante, assim, marca essa primeira vitória do 15, e logo como visitante, pode ser um marco de uma arrancada do 15 de Piracicaba na competição. E acho também que é surpreendente, precisa ser comentado o Audax batendo São Bernardo 2-1, jogando em Osasco, né? O Audax que agora entra no G8, é o 7º colocado da competição, né? A tabela tem Monte Azul na liderança. Olha só, o São Bento enfrenta agora, já falando do nosso próximo compromisso, quarta-feira, 20 horas em Taubaté. O São Bento enfrenta o Taubaté, que é hoje o 3º colocado, perdeu em Monte Azul, como a gente falou.
E é o terceiro colocado da competição, tem 10 pontos somados, o Monte Azul é líder com 11. Depois que a gente jogar em Taubaté, a gente vai para a Baixada Santista encarar a Portuguesa Santista, que venceu no Canindé nessa última rodada, e que hoje é a vice-líder também com 10 pontos, um ponto atrás do líder Monte Azul. Então, é simplesmente isso que o São Bento tem pela frente. O segundo e o terceiro colocado da competição. Muito difícil, né? Ambos fora de casa. A distância para o G8 hoje, 2 pontos. São Bento 12º, 5 pontos. O Rio Claro fecha o G8 com 7, mas também são só 2 pontos para a zona de rebaixamento. O Red Bull tem 3 e o São Bento tem 5. Bom, sobre quarta-feira, cara, é aquilo, né? O que a gente espera? Nada, né? Não tem como esperar muita coisa depois desse jogo diante do Red Bull. Esse jogo péssimo, mais um jogo péssimo. Agora, na minha opinião, fica só aquela velha esperança do torcedor mesmo, que vai, conforme for passando os dias, vai amortecendo a dor aí desse início ruim do São Bento. E quem sabe na quarta-feira o torcedor consiga, né, ligar aí a TV, o rádio e esperar alguma coisa, mas é muito difícil. E depois ainda tem outro jogo difícil contra a Portuguesa Santista. O que você espera de quarta-feira, cara? Cara, eu espero que a gente não sofra mais uma humilhação. Porque, desculpa, mas é isso que eu vejo nos 2 últimos jogos do SIC. Perder pro Sertãozinho, com todo respeito ao Sertãozinho, com todo respeito ao Sub-20 do Red Bull, você não pode perder de 3 do Sertãozinho em casa e no jogo seguinte em casa você ser atropelado pelo Sub-20, pelo time de base do Red Bull. Então, eu acho que o que eu espero é um jogo digno. Sinceramente, eu já não espero o resultado. Para ser sincero, não espero uma vitória. Eu só espero que os 11 jogadores que começarem no jogo, eles tenham dimensão do tamanho do Sport Clube São Bento e representem a camisa. Coloquem em campo a grandeza do São Bento, joguem com vontade, com raça. É isso que eu espero. Cara, assim, eu acredito que do mesmo jeito que esse time decepcionou a gente negativamente, e quando a gente vence a Portuguesa e abre o placar contra o Sertãozinho naquele gol do Jamie, todo torcedor do São Bento pensou, estamos invadindo ali as primeiras posições e vamos embalar nesse campeonato. E agora o time acabou decepcionando a gente naquele dia, decepcionou de novo contra o Red Bull, muito, né? Ninguém esperava, eu acho, uma atuação tão ruim contra um time sub-20. Agora, do mesmo jeito que decepcionou, só cabe ao time agora surpreender a todos. Ninguém espera nada contra o Taubaté. A gente sabe que, se você for numa linha lógica, é um time que tem dificuldade, muita dificuldade, inclusive merecia uma derrota contra o primeiro colocado da zona de rebaixamento aí. Dificilmente vai aprontar alguma coisa com o líder, contra o vice-líder e o terceiro colocado da competição, né? Mas futebol é futebol, e quem sabe esse time possa surpreender a gente pra gente voltar a começar a pensar em confiar nesse time. Hoje é muito difícil, realmente, não dá pra gente nem projetar, nem se empolgar com a partida de quarta-feira, mas é rodada, é jogo, e para quem perdeu tanto ponto em casa, o correto seria pontuar fora, mas já cansei um pouco de dizer aqui que o São Bento tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque não faz, e, enfim, é difícil até acreditar que um dia vai fazer. Bom, muito obrigado mais uma vez pela participação, Yuri. Um grande amigo meu da imprensa sempre dizia que quando você abre a porta para a fase ruim entrar, é muito difícil depois para você tirar ela de dentro, né? Eu acho que o São Bento, infelizmente, abriu essa porta no jogo de ontem. Então, um boa tarde, um agradecimento, mas muito triste. Eu presto até os meus sentimentos como São Bentista também a você, porque eu sei que todo torcedor hoje, né, com esse campeonato, está sofrendo muito. E, infelizmente, o futuro não é animador. Obrigado, cara. Até a próxima. Obrigado aí pela oportunidade. E ficamos aí junto com toda a nação são-bentista, né, na esperança de que dias melhores possam vir.